Bem-vindos ao Grupo Familiar. Com certeza nós teremos uma semana abençoada por Deus, porque nós buscamos Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós construímos a nossa vida, a nossa semana na rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Eu vou deixar aqui os meus amigos também se apresentarem e dar aí um olá para todos vocês que estão aqui em casa. Felipe. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Grupo Familiar e esperem até o final do programa. Não desliguem antes, vamos estar até o final, que hoje vamos aprender muito mais sobre a Palavra de Deus. É isso aí. As maneiras de você participar vão estar passando aqui embaixo. Não deixa de participar, fazer o seu pedido de oração ao longo do programa, nem que seja para mandar um abraço aqui pro Lucas, pra Evelyn, que já vai se apresentar, para mim, pro Felipe, nem que seja para dar um oi. Mas dá um oi porque a gente quer te conhecer aí desse lado. Certo, Lucas? Exatamente. Nós queremos saber de onde que cada um está nos assistindo, porque somos todos uma família. Mas, de repente, somos aquela família que está um pouquinho mais distante, mas você faz parte realmente da nossa família. Somos todos um na família em Cristo. Então, você é muito mais do que bem-vindo para ficar conosco aqui, sentadinho aí no seu sofá ou onde é que você esteja, para participar conosco do nosso grupo familiar. Olá, eu sou a Evelyn, como a Estela já falou aqui. Lá do Nordeste! Do Nordeste. Então, eu quero desejar um bom grupo familiar, todos aqui estamos unidos. E muito feliz de estar aqui com todos vocês, na presença de Deus, para aprender mais uma vez sobre evangelização, né? É isso aí. Bora ficar de pé, porque nós vamos começar louvando a Deus. Estou alegre porque eu sou de Cristo. E você, Lucas? Também muito alegre. E você, Evelyn? Também. E você, Com Felipe? certeza. Vamos lá, então. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Aleluia, glória. Mais uma vez. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Estou alegre porque eu sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. 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 Aleluia, glória a Deus. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Aleluia! O brilho desse mundo se apaga diante do brilho de Jesus nas nossas vidas. Este é o dia que Deus nos deu. Ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas, amém? Nós temos um Deus que nos perdoa, um Deus que nos ama e por isso que nós o louvamos e o adoramos todos os dias, amém? O brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Rei, formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Rei, formosa é tua presença, Senhor, tua presença está aqui, tua presença está em mim, e o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Mais uma vez, formosa é tua presença nas nossas vidas, na nossa casa. Mais uma vez, formosa é. Formosa é tua presença, Senhor. Obrigado, ó Deus.
mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua paz, que excede todo o entendimento, que transborda hoje em nossos corações e nas nossas casas. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 Podemos nos assentar. Como é bom termos Deus na nossa casa. E não é coincidência hoje você estar aqui assistindo este programa, o Grupo Familiar, através da televisão, da internet, seja lá como for, porque a luz de Deus também está entrando na tua casa, está entrando nesse dia em que você está buscando a Deus. É impossível uma pessoa buscar Deus e ficar na mesma. Então, fique até o final desse programa para você se encher da palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. E aí entra a importância do grupo familiar, não é não, Evelyn? Então, a importância de um grupo familiar, né, é muito importante na nossa vida, de quem é novo convertido ou de quem já é um discípulo, tanto para aprender mais a palavra de Deus, quanto para tirar dúvida dos irmãos que estão chegando agora, né? É um momento em família, com união, e dá para entender melhor, dá para tirar dúvidas, dá para conviver também com os irmãos, que é muito importante. E é isso, é muito bom estar sempre todos juntos. O grupo familiar é para todas as idades? Todas Evelyn? as idades. Quando você começou aí num grupo familiar, você era pequenininha? Pequenininha. É. Eu acho que eu tinha 9 anos. Por 9 aí. aninhos? Uhum. E lá você ouvia a palavra de Deus no grupo familiar? Uhum. Sim, sim. Tá vendo? Ouve a palavra de Deus, depois que cresce, não se desvia dos caminhos de Deus. Né? Para todas as idades. Muito bem. Ô, Felipe, grupo familiar também aprendemos sobre andar em amor, sobre relacionamentos, como lidar com um patrão, como lidar com um colega do trabalho, como lidar com o vizinho, né? Exatamente. E o que você vem falar hoje a respeito dessa área? Hoje vamos falar no amor sobre 3 tipos de amor. Que é o amor eros, que é baseado no amor de um casal, um amor baseado na parte sexual, o amor filial, que é o amor de amizade, o amor de pais e filhos, mas hoje vamos focar mais no amor de Deus, o amor ágape, que é o amor que nós temos que ter uns pelos outros, aquele amor que é incondicional, que ama as pessoas apesar dos defeitos, apesar daquela pessoa ser chata. Você olhou pra mim. Não. Defeito, ele olhou pra mim. Chato, olhou pra mim. Agora eu vou ter que pôr esse amor pra funcionar, mas continue. Apesar mesmo das falhas das pessoas, apesar... Olha pra lá. Não olha pra mim, não. Não olha pro meu lado, não. Não, agora eu tenho que olhar pra mim, porque eu também tenho mais defeitos. Melhor. Apesar daquelas pessoas que, como aquela expressão brasileira, que vive pisando no seu calo. E nós temos que amar todas essas pessoas, porque Deus é amor. E sem o amor, não vamos chegar a lado nenhum. Sabe, ô, Felipe, eu tô olhando pra você. Conta-se aí as bocas, né, que eu vi nessa semana, que você não tem medo de barata, você não tem medo de aranha, você não tem medo nem de cobras, serpentes e escorpiões, como a Bíblia fala. Ele pisa nas serpentes e escorpiões. Exatamente, certo? sim. Você não tem medo de cobra? Não. Conta-se aí as bocas, não sei, vamos tricotar. Conta-se aí as bocas que você matou uma cobra outro dia. Foi. Não matou, né? Você deu um susto numa cobra ali. Sim. Não foi ele que matou, ele pegou. Pegou. A Bíblia diz que pegaram nas serpentes. Pegarão nas serpentes. E pronto. Ok, você pegou numa cobra ali porque ela tava te ameaçando. Sim. Certo? E às vezes, ajuda lá quem tá em casa. Às vezes a pessoa está cercada por cobras. Cascavel. Ixi. Como chama aquela aranha? Tarântula. Tarântula. Que pica, tem veneno. E você está me falando aqui que eu tenho que usar esse tipo de amor, o amor ágape? Como é que é? Exatamente, o amor de Deus. Como que eu faço para usar esse amor? É só eu me espelhar em Jesus. Jesus, ele amou todas as pessoas. Aquelas pessoas que... A Bíblia diz que Jesus veio e as pessoas estavam de costas para ele. E Deus ainda por cima foi lá e deu o seu único filho para morrer no lugar dessas pessoas. Eu acho que ninguém daria o seu filho para morrer no lugar de alguém. Ainda mais de pessoas que vivem te pisando, vivem aquela expressão brasileira, testando sua paciente, enchendo o saco. Há pessoas que mesmo fazem isso. E nós temos que amar essas pessoas. Por isso temos que se espelhar em Jesus. Ver o que Jesus fez e também fazer o que Jesus fez para as pessoas. E esse tipo de amor tem um antídoto, que nulifica o veneno. O veneno da ofensa, o veneno da vingança, né? E às vezes nós somos picados, sim, por cascavel, por tarântulas,
por cobras, escorpiões, né? E o veneno está lá. Mas, na verdade, esse amor tem um antídoto para nulificar, para neutralizar todo tipo de mágoa, de raiva, de ressentimento. E é isso que nós temos que encher o nosso coração, né? Tomar, na verdade, essa vacina. A vacina do amor de Deus. Amém? Eu vou pedir aqui para o Lucas fazer uma oração, porque nós vamos conseguir vencer essa semana, não vamos, Lucas? Vamos. Então, eu vou orar e você pode, no final, dizer amém. Senhor, ensina-nos a amar com o mesmo amor que o Senhor nos ensina todos os dias, que é o amor ágape. Entendermos a necessidade de amarmos o nosso próximo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos capacite a cada dia a libertarmos mais o perdão, a andarmos em amor, e que através deste amor nós possamos fazer a diferença na vida das outras pessoas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Nós agora vamos falar da área financeira. No grupo familiar, nós também falamos dessa área que é muito importante para as nossas vidas, para nós vencermos nas diversas áreas da nossa vida. Quando olhamos para o Evangelho, quando lemos a Bíblia, quando nós olhamos para Deus, que é o nosso alvo, sempre nós aprendemos muito. E nós podemos tirar muitas lições também para essa área, que é a área financeira. Porque você olha para a Bíblia e você vê que Deus é um Deus bom, é um Deus generoso, é um Deus que gosta de dar. Você olha para a Bíblia lá de Gênesis, Deus fez um jardim lindo, o jardim do Éden, e deu para quem? Deu para o homem. Você olha para Jesus, sempre quando tocava nas pessoas, andava no meio das multidões e pedia algo, não era para tirar, sempre era para dar. Sempre era para multiplicar. Na semana passada até brinquei que na calculadora de Jesus nem tem subtração, nem tem divisão. Na calculadora de Jesus só tem multiplicação, só tem vezes. Porque é isso que Jesus faz nas nossas vidas, né? Quando até a terra é generosa, você coloca semente na terra e a semente brota, bum, de repente cresceu. Então, nós temos que aprender esses métodos de Deus. Nós temos que fluir nas leis cardinais de Deus. Porque assim nós vamos vencer, nós vamos prosperar. E para isso nós temos que mudar a nossa mentalidade. Porque a nossa mentalidade sempre puxa para o eu. Eu preciso. Eu tenho que ter o controle das coisas. Eu preciso ter o governo, né? E na verdade, muitas vezes, a nossa bênção está escondida não no eu, mas no outro. Quando eu ajudo o outro, quando eu olho para o outro, quando eu estou disposta a ajudar o outro. Às vezes a bênção está escondida aí. E às vezes a gente pensa assim, que Deus é um contador, um secretário, que está atrás de uma mesa com uma calculadora, né? Esperando o filho semear. Ah, o filho semeou, passou, depositou? Ah, ok. Então, anjo 342, ó, vai lá, ele semeou, vai lá. Não. Deus, ele fez leis, Deus criou princípios, e quem andar debaixo dessas leis e desses princípios, vence. Certo? Ou seja, nós só precisamos entender quais são os princípios de Deus, as leis de Deus. Certo? Os animais e o lá, você que é o Indiana Jones aqui da... Você que é o Indiana Jones aqui da turma. Estou pensando aqui que você gosta dos animais, você veio do interior? Interior. Né? Interior de São Paulo. Você já viu algum animal lendo a Bíblia? Não. Mas falta alguma coisa para o animal? Nunca. Né? Não falta Porque eles estão debaixo de uma lei. Você vê as sementes indo para a igreja? Também Já não. viu alguma semente sentando no banco da igreja? Eu também não. Né? Mas elas sempre prosperam, as sementes. Já percebeu? Então a gente só tem que entender qual é a lei. E o que a gente vai aprender nessa área, né, da lei de Deus nessa área hoje, Lucas? Nós vamos ver um pouco sobre o tema de hoje vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Vezes. Vezes, multiplicação. Ok, multiplicação, bora. Exatamente. E vou aproveitar esse gancho que você falou sobre a generosidade e sobre o egoísmo. Por quê? O homem, muitas vezes, ele é egoísta por natureza. Dentro do homem, ele pensa, olha, você está me pedindo alguma coisa emprestada, eu te empresto, mas o que eu vou ter em troca? O que é que você vai me dar para eu te fazer esse favor? Porque o homem é egoísta. Que é justamente o oposto do tipo do amor
que o Felipe falou Exatamente. um pouquinho atrás, né? O entender O amor ágape. Exato. Que não quer nada em troca. Nesse caso é o amor eu. É o amor eu. Eu é que tenho que ser beneficiado. Se alguém aqui tem que ganhar alguma coisa com isso, esse sou eu. Não, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser generosos. E é que nós vamos ler, inclusive agora aqui, uma história na Bíblia que mostra sobre um rapaz que foi generoso. E pela sua generosidade, ele foi abençoado. Nós vamos ver isso, que é o que está lá em Lucas 9, do versículo 13 em diante. Mas por que você, Lucas, você só puxa a sardinha pro teu lado? É só Lucas? Não, é só porque por acaso também é ali nesse versículo que fala sobre o tema que eu queria falar hoje. Não é, Então vamos lá. não é aqui pensando só no meu nome. Mas então vamos lá. Lucas 9, 13 diz assim: Mas disse-lhes... então um pouquinho antes, os discípulos chegam para Jesus. Jesus estava ali pregando a palavra. E os discípulos chegam para Jesus, e imagino eu que tenha sido Pedro, que é sempre o Pedro. Chegou para Jesus: Ô Senhor, acho que está na hora de começar a libertar o pessoal para eles irem para casa, porque a gente está aqui no meio do nada, não tem onde comprar comida, já está ficando tarde. Então, o pessoal, eu já ouvi ali uns 2 ou 3 reclamando que estavam com fome, que já comiam alguma coisinha. Eu já tenho uma outra teoria, Lucas, porque eu acho que assim, ouvir pregação dá fome. Pronto. Né? Você tá no culto, dá fome. Você ouve o pastor pregar, dá fome. Você tá no grupo familiar, por isso que tem um convívio no final. Então pronto. Então, se cada tá uma espera, era do convívio. Tá com fome, entendeu? Pronto. Não sei quanto a você. Não dá fome? Ouvir a palavra? Já comi alguma coisinha. Aí, não tinha Uber Eats, não tinha nada. Não tinha nenhum Restaurante, drive, não tinha cascada. um fast food, nada. Não tinha uma pizzaria no caminho de casa. Nada. Um catupiry, nem nada. E aí... Mas aí, Jesus, então, ouviu os discípulos a dizerem para libertar o pessoal. E o que foi que Jesus disse? Olha, dai vós de comer. E eles disseram: Mas nós não temos aqui 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Ou seja, ali, naquele momento, Jesus disse: Olha, então por que vocês não dão nada, não dão para o povo para comer? E aí alguém, ali um menininho, provavelmente devem ter chamado a atenção: Pessoal, alguém tem alguma coisa para comer? Aí aqueles que estavam pensando só no eu, guardaram aquele pacote de bolachinha no bolso. Certeza que no meio de 5.000 pessoas... certeza que alguém tinha ali mais todo comida. mundo tinha uma lancheirinha, Exatamente. com certeza. Não Todo é mundo possível. estava ali com a sua bolsinha térmica do lado, com frutinha, com pãozinho com Qualquer com coisa, um presunto e ovinho queijo. cozido. Presunto e queijo. Presunto e queijo, um pão com mortadela. Um pão com mortadela, certeza que tinha. Mas aí o que aconteceu? Um rapaz que estava ali, um jovem, ele levantou a mão e disse assim: Olha, eu tenho aqui a minha lancheira que minha mãe mandou. Ela preparou aqui 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E aí nós continuamos aqui, que é no versículo 14. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. E então disse Jesus aos seus discípulos: Fazei-os assentar em montes de 50 e 50. E assim fizeram, fazendo-se assentar todos. E tomando os pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu, e deu aos discípulos para colocarem diante da multidão. E aqui no versículo 17, diz assim: E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 12 cestos cheios dos pedaços. Ou seja, aquele jovem, ele semeou e ele não esperava nada em troca, porque com 5.000 pessoas sentadas ali, a Bíblia fala que eram 5.000 homens, eu duvido um pouquinho, a minha calculadora não bate, que esse peixe tinha que ser muito grande, esse pão tinha que ser aquele pão de metro. Por quê? 5 pãezinhos e 2 peixes não iam alimentar 5.000 pessoas. Mas o que ele fez? Ele não 5.000 homens. 5.000 homens, Fora não fala mulheres e crianças. Exatamente. Mulher, não é defendendo as mulheres, é que as mulheres comem muito pouco, né? Pronto. Muito pouco mesmo. Talvez A gente tenha come sido que nem isso. passarinho. Agora, homem... E as crianças... Eu tô sendo irônica, tá porque bom? tem criança que come mais do que homem. Não sei se você entendeu minha piada, estou sendo irônica. A mulher pronto. come também. Mas então vamos lá. Ok. Esses 5.000 homens comiam muito. Muito mais do que as mulheres que os Obrigada, acompanhavam. Lucas. Mas o que aconteceu? Quando esse rapaz ele semeou, ele disse: Olha, tenho aqui. Ele não esperava nada em troca, até porque a lógica nos diz que 5 pães e 2 peixes não sobraria nada. Mas o que aconteceu? A Bíblia nos mostra que nós acabamos de ler que todos sentaram, comeram, saciaram, comeram que se fartaram. Ou seja, é aquele do terminou de comer até solta aqui o cinto, porque a barriga está tão inchada que
Olha, quer mais um pedacinho? Não, não, obrigado, obrigado. Um cafezinho? Não, não, tô mesmo cheio. Todo mundo comeu o quanto quis. E do que sobrou, não era resto, era dos pedaços bons que sobraram, se juntaram 12 cestos cheios. E aquele menino ainda pôde levar aquilo embora. Então, isso mostra que quando você semeia, quando você dá aquilo que você tem, sem esperar cadê a minha parte? Que foi aquilo que aquele rapaz fez. Ele deu por generosidade. Ele entendia que aquele povo tinha fome e que ele ali tinha aquilo para comer. E ele não esperava que Jesus lhe devolvesse nada ou que Jesus depois fosse ali pagar aqueles 5 pães ou 2 peixes. Ele no final da reunião não foi lá. Então, meu pagamento. Não foi. Mas a Bíblia diz que depois que todo mundo se saciou, comeu tudo o quanto quis, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Eu acho que ele nem conseguiu levar isso embora. Ah, se ele tivesse ali um burrinho, se calhar conseguiu. Talvez conseguiu ali mas sozinho. E não fala que eram cestos pequenos naquela época, eram aqueles balaios, aqueles cestos grandes. Eu acho que ele distribuiu para as pessoas. Provavelmente. Foi um abençoador. Esse menino, ele tinha tanto isso de dar sem esperar nada em troca, que provavelmente ele ainda distribuiu. Olha, pessoal, quem quiser levar aqui, ó, tem pão, tem peixe, fica à vontade, levem, porque eu não consigo levar tudo isso embora. Por quê? Porque ele não era egoísta, mas ele tinha dentro dele aquilo que é olha, eu entendo que eu preciso ajudar. Eu coloco aquilo que eu tenho à disposição. Então, por ele ter sido, como fala? Agora me fugiu a palavra. Um abençoador. Não, a gente falou do egoísta. Generoso. Obrigado. Por ele ter sido generoso, ele foi abençoado de volta. Sem esperar nada em troca, mas foi abençoado. Então, é isso que nós temos que entender. A Bíblia fala que nós temos sempre que estar de mãos estendidas para dar e não para receber. Porque o receber é uma consequência. Eu estou preparado, eu estou disposto a dar e eu vou ser abençoado. É uma regra. As bênçãos vêm, como a Estela disse há pouco, já existe essa regra que é, se eu semeio, eu vou colher. Mas eu não estou semeando para colher. Eu estou semeando para que a palavra de Deus vá mais longe. Eu coloco aquilo que eu tenho à disposição de Deus para o bem-estar geral. Aquelas pessoas, elas, depois de conseguirem comer aquilo, provavelmente ainda conseguiram ouvir Jesus falar mais. Porque elas não tinham só fome aqui, mas tinham fome da palavra. Mas a fome aqui estava começando a atrapalhar. Então, depois de se saciarem, ainda puderam ouvir a palavra de Deus. E viram o milagre que aconteceu. Que 5 pães alimentaram 5.000 homens, fora as mulheres que comiam pouco, e as crianças. Então, nós temos que ter no nosso coração realmente esse princípio, que é, eu preciso ser generoso, estar preparado para dar, sem esperar nada em troca, mas como uma consequência, as bênçãos vão vir sobre a minha vida. Amém, Lucas. Eu vou, nessa semana, desenvolver, exercitar, assim como vocês, essa generosidade, para que essa ganância que está aqui na nossa natureza, né? Esse amor, esse eu saia, né? E Jesus possa ser grande nas nossas vidas. Nós vamos cantar uma canção agora. As maneiras de você participar vão estar passando aqui embaixo, enquanto nós cantamos essa canção. Vamos lá? O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. É isso aí. Obrigada, Felipe. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Nós, na semana passada, começamos uma série de lições chamada Evangelização. É o Evangelho com ação. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. São as boas novas, as boas notícias. Na verdade, todos nós crentes recebemos uma missão dada por Jesus Cristo. E qual é essa missão? Ide. Boa! Ensaiadinho. Ensaiadinho, peraí. Qual é essa missão? Ide. Ide, não fique, né? Ide. E Jesus nos chamou... Quem é que sabe onde está escrita essa missão? Marcos 16? 15. Está escrito o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, Peraí toda criatura.
Assim, pronto. vai, com força, vai lá. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, E for batizado, será salvo. Quem não crê, e quem não crê, condenado. será condenado. Muito bem. Nós falamos também da importância, da urgência do evangelizar. E hoje nós vamos dar seguimento a essa lição, tá bom? Porque na evangelização, quando nós falamos das boas novas de Jesus, falamos do plano da salvação para as pessoas que nós amamos, vizinhos, familiares, amigos, nós falamos que Jesus é o caminho, Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. O pecado faz a separação entre o homem e Deus. Por isso que as pessoas hoje estão tristes, estão doentes, estão debaixo de uma maldição. Porque separadas de Deus, elas estão longe também da proteção, da bênção de Deus. E uma pessoa, quando se volta para Deus e aceita esse plano da redenção, esse Jesus que é a ponte que liga o homem a Deus, a vida dela começa a mudar. Na semana passada até brinquei, a nossa vida era torta. Andávamos por caminhos tortos. A nossa casa era torta, o nosso emprego era torto, a nossa roupa era torta. Mas um dia esse homenzinho torto, essa mulherzinha torta, encontrou Jesus e tudo que era torto... Jesus endireitou. Essa turma tá afinada hoje. Jesus entra e endireita tudo. E esse amor de Deus que nos envolve, que nos transforma, que nos muda, faz com que a gente também fale de Jesus a todas as pessoas, não é verdade? Só que nessa euforia de falar de Jesus, né, nessa empolgação, porque a nossa vida começa a ser transformada, né? Quando nós falamos de Jesus, nessa euforia de falar de Jesus e falar do amor de Deus, dessa transformação, sabe que às vezes nós acabamos por cometer algumas imprudências. Imprudências por quê? Porque alguns, né, acabam por ferir e atacar, ofender a religiosidade de algumas pessoas, ofender a fé de outras pessoas. E eu digo isso por quê? Porque muita gente tem uma religião, tem a sua fé, ela tem um alvo também, chegar até Deus, assim como você, assim como eu. A diferença é que, às vezes, a pessoa não sabe que ponte pegar, que rua pegar, qual o caminho que ela deve ir. É a mesma coisa quando eu ando em São Paulo. Quando eu dirijo em São Paulo, eu cresci em São Paulo. Toda vez que eu ando em São Paulo, eu me perco. Quando eu vou dirigir, né? Sem GPS. Talvez usamos o mesmo GPS porque eu também me perco por lá. Você também se perde. Ou seja, eu quero chegar num destino. Eu quero chegar lá no aeroporto de Congonhas. E aí eu começo a entrar numa rua. Depois, eu acho... Quando eu andava lá com os meus pais, eles sempre pegavam essa rua em que eles me falavam. Então, eu acho que é aquela rua, eu entro. Aí, não, quando eu andava com os meus irmãos, eles andavam aqui nessa rua. Aí eu ando naquela rua. De repente, estou eu no aeroporto, sim, só que de Guarulhos, não de Congonhas. E é muitas vezes isso que acontece na vida de muitas pessoas. Elas querem chegar no mesmo destino que você e eu, a Deus. Elas querem ter um nome escrito no livro da vida. Mas elas entram por uma ponte, por uma via, que elas acham ser a certa. Aquela ponte que o meu pai, o meu avô, os meus antepassados andavam por essa ponte. Mas o que a Bíblia diz? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida, né? Então, por isso que é importante nós entendermos tudo isso quando nós vamos evangelizar, certo? E hoje nós vamos ver o seguinte. Quando nós evangelizamos, tem 3 pessoas envolvidas nesse processo de evangelizar. Muitas vezes a gente pensa, não, sou eu aqui com a minha lábia, eu com a minha garganta, né? Com a minha prosopopeia. Puxa, essa foi bonita. As minhas palavras bonitas ao falar. Palavras bonitas, a minha eloquência. E a pessoa que precisa de ouvir e levar com tudo aquilo que eu tenho que despejar, né? Ponto. Às vezes a gente pensa que é isso, mas não. Existe, na verdade, aqui 3 pessoas envolvidas, que é o evangelista, aquele que vai evangelizar, que nem precisa aí de ser um teólogo, nem precisa de ter toda a prosopopeia. Nem precisa ter tudo isso. Nem precisa de ter tanta coisa assim. Porque, segura essa, nós estávamos até falando isso antes do programa. Esse livro aqui, ó, fala Regras da Vida Cristã, do apóstolo Jorge Tadeu.
numa das regras da vida cristã, fala aqui de uma regra básica do cristianismo, que é testemunhar de Jesus Cristo. E nesse capítulo, fala o seguinte aqui, que nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo. Ser testemunha é diferente de ser advogado. Eu já fui testemunha em algumas causas, né? Em algumas, não. Já fui testemunha, né? Se não pensa que eu já fui tantas testemunhas. Não, eu já fui testemunha. Tá todo dia lá no... Tô todo dia lá no tribunal. Não, já fui testemunha. E eu tava toda preocupada. O que é ser testemunha? E a pessoa me falou assim, olha, é muito simples. Ser testemunha é só falar do que viu, ouviu ou presenciou. Só isso. Mas só isso, não tem que falar nada, tá preocupado? Não. É só você falar daquilo que você viu, ouviu e presenciou. Advogado é diferente. Advogado estuda, faz tese para defender o cliente. Você não é advogada, Estela. Você só é uma testemunha. Só fala daquilo que você viu. Muito bem. E é isso que fala aqui nesse livro. E é isso que Jesus também nos chama para ser testemunhas. É só para falar daquilo que você viu, aquilo que você presenciou. Eu era cega, agora enxergo. Eu era triste, agora sou feliz. Eu andava pesada, Jesus pagou minhas dívidas. Olha como é que eu estou agora, olha como é que a minha família tá. Seja uma testemunha de Jesus Cristo. E falava aqui que são 3 pessoas envolvidas nisso. Eu, que evangelizo, a pessoa que vai receber do amor de Deus, a pessoa que vai receber do amor de Deus, que está aqui do meu lado, a pessoa que está aqui, isso, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa de Deus, que convence uma pessoa da justiça, do juízo. É mais importante também, né? E do pecado. É a pessoa mais importante. Porque convence. Lê aí, Evelyn, por favor, o que está escrito aí em... Aonde? 1 Coríntios. Isso, por favor. Então, em 1 Coríntios 3, 6 e 7, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem tem feito crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Esse versículo, o que eu queria falar era que Deus, o Espírito Santo convence da justiça, do juízo e do pecado. Mas você leu um versículo muito bom, que é o quê? Que um faz parte da semeadura. Sim. O outro faz parte da rega. E Deus dá o crescimento. E às vezes até o outro que colhe. Né? Um terceiro ou um quarto que vai colher. Um terceiro ou um quarto que vai colher. E às vezes a gente sempre associa o evangelizar àquele evangelista ou aquele pregador que faz o apelo e vem as pessoas à frente, aquele lá ganhou muitas almas para Jesus, né? Esse sim, é esse que pregou o evangelho, né? Mas, na verdade, pregar o evangelho é você entender que você, que está aí, faz parte de um processo. E nesse processo, uns semeiam. Nesse processo, uns dão sementes de salvação, como nós falamos na semana passada. Começamos a falar na semana passada, né? O que é semente de salvação, Lucas? É você falar a palavra de Deus e aquilo ficar ali no coração daquela pessoa. Versículos bíblicos. Exatamente. Você pode falar para a pessoa que, olha, Cristo te resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição, agora você está livre de toda aquela maldição do pecado. Olha, Jesus Cristo morreu naquela cruz e ali ele levou sobre ele todas as dores e enfermidades para que você seja sarado. Então, quando você solta assim um versículo bíblico, é como se você estivesse colocando sementes no meu coração. Não é verdade? Então, nesse processo de evangelizar, uns semeiam, outros regam, né? Outros, olha, não é que eu fui para a igreja e eu me senti tão bem. Parece que aquela atmosfera, né? Aquela presença de Deus tirou de mim, arrancou de mim um jugo. Começa a dar o testemunho. Né? Olha, outro regou, Lucas. E Deus vai dando crescimento, até que chega um que colhe. Vamos lá comigo no grupo familiar? Vamos lá comigo na igreja? Olha, vem para Jesus e a pessoa aceita Jesus, não é? Exatamente. Só que às vezes a gente pensa que o resultado aconteceu assim instantaneamente. Muitas vezes pode acontecer, mas o processo natural das coisas acontecer é Marcos 4:26. Tudo no reino de Deus. É a semelhança de um agricultor que semeia, tem que esperar o tempo daquela semente crescer, até que chega o momento da colheita e se colhe. Os frutos. Então, evangelizar é eu também entender que um semeia, outro rega, Deus dá o crescimento, o outro colhe.
Amém? Amém. Então, 3 pessoas envolvidas. Quem são essas 3 pessoas? Vamos lá. O evangelista, Certo. A pessoa que vai receber Evangelizado. a palavra. Certo? Espírito Santo. Espírito Santo. E o Espírito Santo. Muito bem. O que mais a gente pode aprender aqui na evangelização? Que existem muitas maneiras de nós evangelizarmos. Quais maneiras que existem, Felipe? Por exemplo, na tua opinião. Existe o evangelismo boca a boca, que é isso que nós estamos falando agora, de você encontrar uma pessoa e falar ali de Jesus para aquela pessoa. Na escola você fazia isso? Já fiz muitas vezes. Tanto é que a maior parte das pessoas do meu grupo familiar eram os amigos da escola. Tudo na escola. Era tudo da escola. Tudo que jogava. Tudo que jogava. Usava No meio do isca. jogo- Você usava de isca o jogo? É. Olha, vamos na casa jogar videogame. Chegava lá em casa, era grupo familiar primeiro. Olha lá. Depois, a gente jogava. Pois é Então, verdade. É uma isca. O Felipe falava essa. E você, Evelyn? Quais são os modos que você te vem à cabeça assim de evangelizar? Pode ser o que nós estamos fazendo agora também, né? Fazendo essa gravação para passar para outras pessoas que estão lá do outro lado da TV assistindo. Que interessante. Hoje, quando a gente liga a televisão, quando é internet, redes sociais, rádio, as mídias, né? Temos os livros. Sempre é uma maneira de nós evangelizarmos. Sabe que a Bíblia fala lá, deve ser em Lucas, porque o Lucas está puxando sardinha para o lado dele, deve ser em Lucas, lá nos Evangelhos. Diz assim que Jesus falou assim, eu vos farei pescadores de almas. Tem até aquela música, pescador de almas será, né? E na pescaria, não que eu seja uma pós-graduada em pescaria, porque não sou, mas eu, pelo que eu vejo, né? Na pescaria, existem muitas maneiras de pescar. Tem uns que colocam uma minhoquinha, tem uns que colocam uma massinha, mas na pesca profissional, para pegar muitos peixes, vai lá com a rede, né? Exatamente. Existe toda uma tecnologia hoje de pescar e tudo mais. E as grandes massas, né? Televisão, rádio, internet e essas maneiras também de evangelizar alcançam peixes de uma outra forma, como a Evelyn está dizendo aqui. por exemplo, agora para os um pouquinho mais jovens, não que os mais velhos não possam fazer, porque hoje em dia a minha avó, se bobear, sabe mais de coisas assim tecnológicas do que eu. Essa semana ela postou um Ela story. é influencer. Você quer me dizer que a tua avó é uma influencer? Minha avó é uma influencer. Ok. Essa semana até um story ela postou. Então vamos lá. Mas você, que pode ser um pouco mais jovem, ou não importa a idade, você pode, por exemplo, usar as redes sociais para evangelizar. Como? Olha, você pode enviar... Vamos usar aqui um exemplo que nós temos, que é a Curiacos Music. Nós temos lá vários videoclipes com as músicas do nosso ministério, de todos os estilos. Então, as músicas mais mexidas, as músicas mais lentas, músicas um pouco mais jovens. Então, por exemplo, olha, vou aqui usar uma banda que toca, por exemplo, uma música mais pesada, por exemplo, um punk, um rock mais pesado, e eu tenho amigos que ouvem esse tipo de música. Então, eu posso pegar essa música e mandar o link, por exemplo, do YouTube para essas pessoas. Por quê? Ele vai ouvir a música e ali é uma semente de evangelismo, é uma semente de Jesus que vai entrar naquele coração. Por quê? A pessoa vai começar a ouvir provavelmente pela batida. O tato, tato, tato. Então, olha, gosto dessa batida, tem aqui um groove, tem uma pegada legal. E a pessoa começa a ouvir e ali vem uma mensagem de Jesus. Vem falando algo que Jesus fez. Então, olha, através de uma música, que muitas vezes a gente nem... Olha, mas para os mais velhos, mas é uma música muito, muito barulhenta. Mas os mais novos entendem. Então, através dessa música, que é voltada mais para os jovens podem ganhar, por exemplo, os amigos de escola. A grande questão aqui, Lucas, é que existem tantas maneiras, tantos modos de uma pessoa evangelizar. Ele evangelizava jogando videogame, né? O videogame era o pretexto. A televisão, rádio, a internet era outro pretexto. A cruzada é o pretexto. Na verdade, é o ambiente que faz o ladrão. Ou seja, o ladrão, quando quer... Com certeza, quando o ladrão está num lugar, não é para orar. O ladrão está lá para ver oportunidade para... Opa, cadê a carteira? Para roubar. Né? Opa, cadê o telefone? Então, né? Posso usar agora... Pode. Então, da mesma maneira, vamos ver se eu cheguei lá. Nós, da mesma maneira, onde nós estamos, nós temos que encontrar ali uma oportunidade de falarmos a palavra de Deus. Lucas,
encontrar ou criar a oportunidade? Se não existir a oportunidade, a gente cria. Né? Por quê? Porque lá está, Deus, Cristo em vós a esperança da glória. Eu tinha uma pessoa muito próxima, né, da minha família, e tenho ainda essa pessoa, ela adora falar de Jesus. Por quê? Ela tem uma dívida tão grande com Deus. Na semana passada eu falava disso, né? Às vezes a gente pensa assim, eu sou tão tímida, eu não tenho coragem. Eu acho que eu sou muito introvertida. Quando a gente entende a dívida que a gente tem com Deus, esse amor nos envolve, a gente arranja coragem da onde a gente não tem. A covardia fica lá atrás, né? Até dei um exemplo, quando você vê uma mãe, quando vê um filho atravessando a rua e um carro vai em direção a esse filho, a mãe pode ser tímida, pode ser introvertida, mas ela arranca ar do pulmão para gritar, para fazer aquele carro parar. Por quê? Porque a filha pode morrer, o filho pode morrer, né? E o mesmo acontece conosco. Nós podemos ser a pessoa mais tímida, mais introvertida, mas quando nós entendemos a dívida que Jesus quitou lá naquela cruz do Calvário, quando nós entendemos que nós estávamos a caminho do inferno, né? Então, a ousadia vem, aquela covardia fica. E eu tinha lá essa pessoa, uma vez eu presenciei numa viagem, nós estávamos numa excursão. E aí, como toda boa excursão, tem aquele ônibus, né? Dentro do ônibus, sabe como é que é? Já viajou de excursão. Na frente é os que querem dormir. E atrás quem E quer atrás é quem tá ali para fazer o som. Mas excursão, tem lá um microfone no ônibus, né? E cada um tem que falar o seu nome. Olá, eu sou a Estela, venho de São Paulo, estou indo passear para tal lugar com vocês e pronto. Aí o outro fala, olá, eu sou o Lucas, eu sou assim, estou aqui para viajar com vocês. Quando essa mulher, que parecia uma mulher normal, aos olhos de todo mundo, né? Mas, na verdade, ela era uma serva de Deus que, nas horas vagas, estava indo passear, né? Então, eu fui a primeira, peguei no meu microfone e falei, olá, eu sou a Estela, né? Venho aqui passear com vocês, vai ser um grande prazer. De repente, essa mulher me pega no microfone e fala assim, eu sou a fulana. Eu quero dizer uma coisa, eu tenho Deus no meu coração. Eu sei que vocês hoje podem estar aqui viajando para distrair a cabeça, só para esquecer um pouco dos problemas, mas Deus é aquele que resolve os nossos problemas. E se alguém quiser saber desse Deus que me deixa tão feliz, fala comigo durante essa viagem, porque é uma viagem de 10 horas aqui nesse ônibus, eu vou ter tempo de falar do amor desse Deus, todo mundo. desse Deus para vocês. Eu olhei para ela, falei, essa mulher entendeu que ela é uma serva de Deus, que nas horas vagas vai tirar férias, vai passear. Trabalhar. O pretexto a gente arranja para falar de Deus. É igual, por exemplo, quem começa a fazer academia. Quem começa a fazer academia dá sempre um jeitinho de falar para todo mundo que agora faz academia. Ou que tá em dieta. Foi alguma indireta? Não, Porque antes aqui do programa, tava todo mundo falando de academia e de alimentação. Não foi nada relacionado à nossa produção aqui, só me lembrei do exemplo. Não, nada, ok. Que era o quê? Olha, de repente você olha, a pessoa tá com uma shakeira na mão, abanando ali o seu batido. Ah, isso daí é o quê? Ah, aqui é o meu... Proteína. É o meu whey protein. Então, porque agora eu tô fazendo aqui academia, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, já levantou não sei quanto no supino. A pessoa virou uma testemunha de academia. E querem até me convencer a comprar uma balança para ficar pesando os alimentos. Exatamente. Por quê? Porque a partir de agora ela quer te influenciar a mudar o seu estilo de vida. Ela quer dizer que você tem que ter uma alimentação mais saudável, que você tem que fazer exercícios, que você tem que água. Beber não sei quantos, 5 ou 6 litros de água por dia, que isso e que aquilo. E aí você começa a ouvir aquilo. Dá uma sede. Dá uma sede. E de repente o seu almoço ia ser mesmo aquele pastel bem gordurento. E na hora que a pessoa te entrega o pastel de feira, que você pega no guardanapo e ele tá completamente ensopado de óleo, você pensa, e o fulano ainda me falou hoje de comer uma comida mais saudável. A semente de academia ficou ali naquele coração. Por quê? Olha, obrigado, vou deixar o pastel de lado e vai pro lado e compra, vai na feira do lado e compra uma fruta. Eu acho que você tá com fome, por isso você tá falando de comida. Não é? Também, pronto. Então, para terminar aqui, que a nossa produção tá falando assim, para. Olha,
Um modo de evangelizar também é evangelização pessoal. E na semana que vem, eu vou deixar aqui um gostinho para a semana que vem, porque vamos falar de uma lista chamada Lista 515. O que é uma Lista 515? Eu tenho uma listinha com o nome das pessoas que eu quero evangelizar, de 5 a 15 pessoas, 5, 6, 7, 8, 9, não interessa. O que interessa é o foco que eu tenho em orar por essas pessoas, ter comunhão com essas pessoas, interceder, dar a palavra. Eu saber que eu quero evangelizar essas pessoas, eu quero ganhar essas pessoas para Jesus. Também está ligado à evangelização pessoal, que o Felipe acabou de dizer também, né? A lista 515. E nós vamos falar mais disso na semana que vem, por isso não perca a última aula da evangelização, certo? Eu quero dizer para você que está em casa também, você se sente longe de Deus? Essa é a oportunidade de você se voltar para Deus e entrar por essa ponte, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala assim que Jesus é o único caminho e em nenhum outro nome há salvação, só no nome de Jesus. Por isso, se esse é o teu desejo, receber esse Jesus no teu coração, eu queria fazer uma oração com você que está aqui, você que está aí, mas também com vocês que estão aqui comigo no estúdio. Façam comigo essa oração, diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito, eu falhei. Me perdoe. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebo agora a minha salvação. Me ensine nos teus caminhos. Guia a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lucas, eu quero aproveitar que nós estamos orando, né? Já falamos hoje sobre evangelização. Eu quero mostrar mais uma vez esse livro aqui, Evangelização, né? E também falei desse livro chamado Regras da Vida Cristã. Você pode ter mais informações a respeito desse material aqui nas informações, nesses números que estão passando aqui embaixo, no site e tudo mais. Pode entrar em contato conosco. Eu quero aproveitar e encerrar o programa também orando pelas pessoas que estão envolvidas num grupo familiar. Nós recebemos muitos contatos de pessoas que querem ter grupo familiar na sua cidade, no seu bairro. Então, vamos interceder por isso também. Amém? Então, eu vou orar e você pode concordar comigo no final com um amém. Senhor, primeiramente nós te agradecemos por este projeto dos grupos familiares. E pedimos ao Pai que o Senhor nos dê sabedoria, revelação, para que o Senhor coloque nos nossos corações esse desejo de darmos as nossas casas para um grupo familiar, para que as casas já existentes, os donos de casa, os líderes de casa continuem a ser cada vez mais abençoados, para que nós possamos abrir mais e mais grupos familiares. Pedimos também que o Senhor nos envie novos ceifeiros, pessoas dispostas a trabalharem, a colocarem à sua disposição o seu tempo, a sua casa, para que o Evangelho seja levado mais longe a cada pessoa, a cada bairro, a cada cidade, através dos nossos grupos familiares. E te agradecemos, porque aonde já existe um grupo familiar, é possível sentir a sua presença, a sua unção naquela casa, naquela região e todo aquele bairro. E por isso, Pai, nós temos a certeza que nós vamos abrir mais e mais grupos familiares e que os existentes continuarão a ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém. Com certeza é um encontro que hoje Deus está causando. Se você é essa pessoa, esse ceifeiro que sente esse desejo de evangelizar no seu bairro, onde você está, na sua cidade, entre em contato conosco, porque nós vamos estar juntos nessa, pregando o evangelho a toda criatura. Agradeço a presença de vocês. Obrigada, Evelyn. Lucas. Eu que agradeço. Felipe. E com Jesus, o que nós temos nessa semana? Temos vitória. Vamos embora. Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória,